Olá, aluno Rafael Moreno, professor de Física. Essa é mais uma aula aqui no meu canal. Seguinte, antes de começar a aula, deixa eu te dizer que vai ter uma lista de 10 questões, ou de 10 ou mais questões, aí na descrição do vídeo. Aí eu preciso que você faça o download, para que depois da aula você treine esse mesmo conteúdo que eu estou abordando aqui, tá? E aí o conteúdo vai ser dilatação superficial. Aí eu vou tentar te mostrar o melhor possível como você resolve esse tipo de problema. Esse aqui você vai ver que é bem direto. E nessa lista que está na descrição, você vai ver que tem exemplos um pouco mais complexos. Mas é isso, se você tiver dificuldade, você comenta aí e eu tento te dar umas dicas para você se aproximar da resposta, beleza? Seguinte, só um detalhezinho, tá? O exercício é: uma chapa de chumbo tem área de 900 centímetros quadrados a 10 Celsius. Determine a área de sua superfície a 60 Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio entre essas temperaturas de 10 e 60 vale 27 vezes 10 a menos 6. Tá? E aí a ideia é o seguinte: o que é a dilatação? Dilatação, você vai ter um objeto de estudo, nesse caso é essa chapa de chumbo de 900 centímetros. E aí a gente vai delimitar essa área aqui, tá? Essa região laranjada aí, ó, tem 900 centímetros quadrados. Só que se essa chapa sofrer aquecimento, a gente vai perceber que ela aumenta um pouquinho de tamanho, tá? Então, essa região aqui que está um pouco mais escurecida é justamente quanto aumentou de tamanho. E aí a gente vai precisar calcular. Esse é o objetivo principal desse tipo de problema, tá? É calcular o quanto aumentou essa área, tá? Aí a gente vai chamar esse aumento de área de ΔA, tá? E aí, claro, o meu desenho aqui é para ser didático. A gente vai perceber que esses aumentos aqui, eles são geralmente muito pequenininhos, tá? E aí a gente vai fazer um problema, esse problema aí, justamente para você ver o quanto esse aumento é pequeno, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. E aí você vai ter o problema, e o que você precisa fazer logo de cara? Você vai grifar todas as informações importantes, ó. Esse 900 aqui é importante, tá? Cara que é importante. A 10 Celsius, a gente está estudando dilatação térmica, as informações de temperatura vão ser importantes. Aí a gente vai querer saber a área de sua superfície, tá? Ou seja, a gente quer saber a área final. E detalhe, você lembra lá da animação anterior? A área final vai ser aqueles 900 iniciais, mais a região escurinha que aumentou, tá? E a gente vai querer saber quando for 60 Celsius, tá? Coeficiente de dilatação linear. Existem aulas de dilatação linear, e aí a gente vai, aí é desejável que você veja, eu vou colocar nos cards, tá? Para que você assista a aula de dilatação linear, mas também vai estar na descrição e vai estar no final do vídeo, tá? E aí o coeficiente de dilatação linear é 27 vezes 10 a menos 6. Ele te dá esse intervalo aqui, ó, de 10 a 60, é porque essa informação vai funcionar bem nesse intervalo, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai organizar esses dados bonitinho, ó. A gente tem uma informação de área, 900 centímetros quadrados. A gente tem uma temperatura 1, que é a inicial. A temperatura 2, que é até onde vai ser aquecido, tá? E a gente tem uma informação do coeficiente de dilatação linear. Você deve saber que eu represento pela letra alfa, tá? Eu e todos os livros de física, tá? E aí, como a gente sabe que é uma chapa de chumbo, tá? Está medida aqui, ó, em centímetros quadrados. Então, a expressão que a gente tem que usar é essa aqui, ó. O aumento de área vai ser a área inicial, tá? Vezes um coeficiente beta, vezes a variação de temperatura, tá bom? Para começar a fazer as substituições, a gente quer saber quanto aumenta para somar com esses 900 aí, tá? A área inicial a gente sabe que é 900, tá? Ele deu logo de cara aqui no problema, já usamos. A gente precisa da informação do beta. A gente não tem informação de beta, a gente tem a informação do alfa, tá? Mas aí eu preciso que você saiba que este beta é 2 vezes o alfa, é o dobro do valor, tá? Então a gente vai pegar o alfa e multiplicar por 2, tá? O beta vai ser 2 vezes e o alfa é 27 vezes 10 a menos 6. Então, 2 vezes 27 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 27 vai dar 54. E Celsius a menos 1. Não se preocupa com unidade. Vezes 10 a menos 6, tá? A gente vai substituir tudo lá, tá?
Verdinho, esse que está em verdinho é a informação do beta, o que está em azul é a informação da área. E aí a gente tem que substituir agora o ΔT, tá bom? O ΔT é a variação de temperatura. Ele começa no 10 e vai até o 60, tá? Você não vai usar nem esse 10 e nem o 60, você vai ver a diferença entre os dois, tá? E aí, olha só, ΔT é sempre a temperatura final menos a inicial. Sempre que você tiver delta alguma coisa em física, é final menos inicial, tá? Isso vale para tempo, isso vale para deslocamento, aí a gente faz posição final menos inicial. E nesse caso, para temperatura final menos inicial. Então a gente vai fazer 60 vezes 10, tá? 60 é a temperatura final, 10 é a inicial, e aí isso vai dar 50. A gente vai colocar esses 50 nos nossos cálculos, tá? Quando eu dei essa aula presencialmente, eu pedi para os meus alunos fazerem esta continha, e aí isso evidencia que o grande obstáculo dos meus alunos está na matemática, tá? E aí eu vou tentar fazer de um modo bem passo a passo esse processo aqui, tá? Como eu faria numa prova, tá bom? E aí a gente vai começar pelos números simples, tá? Então, por exemplo, tá vendo esse 950? Dá para operar tranquilamente, tá? Só que em vez de fazer 900 vezes 50, eu vou fazer 9 vezes 5 e depois eu vou fazendo correções, tá? 9 vezes 5 é 45, é de tabuada isso, né? Se você tiver dificuldade, faz aí 9 vezes 9 mais 9 mais 9 mais 9 até dar 5 vezes, tá? Beleza, chegamos em 45, agora, ó, a gente já usou esse 9 aqui, tá? E a gente já usou esse 5 aqui. Bora ver o que a gente consegue utilizar. Tá? Bora continuar com este 54 aqui. A gente vai fazer agora 45 vezes 54, tá? Lembrando, esse é um jeito que eu faço. Se você faz de um jeito mais rápido ou mais fácil, tudo bem, tá? Chegando na mesma resposta, tá tudo certo. A gente vai fazer 45 vezes 54, tá? E aí a gente faz assim, ó. A gente vai fazer 4 vezes 5, que vai dar 20. E aí a tua professora te falou que vai 2, né? Aí coloca o 0 aqui embaixo. E aí vai 2. Depois tu vai fazer 4 vezes 4, que vai dar 16. Usa esse 2 e aí vai dar 18, beleza? Agora você vai fazer 5 vezes 5, que vai dar 25. Vai 2, tá? E aí a ideia é a seguinte, esse 2 que vai é para casa da dezena, tá bom? Ou para casa da centena, vai para a próxima casa, tá? Então, agora vai ficar 5 vezes 4, que vai dar 20 com esse 2, 22, tá bom? Pronto, aí faz um risco aqui. Você vai somar agora, né? Baixa esse 0, 8 com 5 vai dar 13, então baixa 13, sobe 1. 1 mais 1 mais 2 vai dar 4, e baixa esse 2 também. Então a tua resposta é 2.430. Só que olha só, agora que a gente chegou nesse número, a gente fez as operações mais fundamentais ali, a gente tem que corrigir esses zeros aqui que a gente ainda não usou. E aí multiplicar, né? Aí no caso é como se fosse um 100, então multiplicar por 100 é só acrescentar esses dois zeros aqui, ó, tá? Então bora acrescentar esses dois zeros na resposta. Pronto. E agora a gente tem que usar esse zero aqui, ó. Como só tem mais um zero aqui, a gente tem que acrescentar mais um zero na resposta, tudo bem? Dois zeros vieram do 900, um zero veio do 50, beleza? E aí a gente vai colocar aí esse número que a gente encontrou, 2.430.000 na resposta. E aí, é claro, você vai perceber que está faltando 10 a menos 6. Essa aqui é a principal pergunta dos meus alunos, tá? E aí eu vou fazer bem evidenciado para você, tá? Eu vou colocar aqui o nosso número, a nossa resposta, do lado da nossa potência de base 10. Eu só vou colocar mais uma vírgula aqui, tá? O que esse 10 a menos 6 está te dizendo? Que essa vírgula, para tua resposta ficar certa, tu tens que andar com essa vírgula 6 casas decimais, diminuindo esse número. Ele está dizendo, como o expoente é negativo, significa que a tua resposta está muito alta e tu precisa diminuir esse número para chegar na resposta certa. E quantas casas a gente tem que andar? 6 casas, tá? Tá, 10 a menos 6. Então a gente tem que diminuir 6 casas decimais essa vírgula, tá? Então aí a gente vai contando assim, ó. Lembra que a vírgula fica entre dois números, tá? Então a gente vai contar 6 casas decimais. E aí quando a gente acabar de contar, você vai ver que a vírgula, né, para andar 6 casas, ela vai ter que ficar entre o 2 e o 4, tá? Então você vai mover essa vírgula, essas 6 casas decimais. E aí esse problema, essa situação com 10 a menos 6 fica resolvida, tá bom? Aí você precisa ler o novo número. Esse número não é mais 2.430.000. Esse número agora é 2,43. E é isso que vai estar na nossa resposta, beleza?
Então, voltando aqui pro caso, a gente vai ter... ó, vou andar aqui com você, tá? Então, ó, se andar uma casa, fica aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Se eu fosse fazer a prova do vestibular, era exatamente isso que eu ia fazer, tá? E aí, na próxima linha, eu não ia mais escrever o 10 a menos 6, tá? Eu já ia escrever 2,43 centímetros quadrados, tá? Isso é quanto a área vai aumentar da nossa chapa de chumbo, tá bom? Só que, como a gente quer saber a área final, a gente tem que somar esse 2,43 com 900, tá? E aí, essa soma é super tranquila, tá? Super tranquila. Então, isso vai dar 902,43 centímetros quadrados. E essa seria a sua resposta, beleza? Questão super direta, tá? Super tranquila. E é claro que você vai encontrar problemas em que vai estar escondendo um dado ou outro. E você vai poder se testar nas questões que estão na lista que eu coloquei na descrição desse vídeo, tudo bem? Espero que a aula tenha sido proveitosa. Grande abraço e até a próxima, tá bom? Qualquer coisa faça pergunta aí nos comentários que eu tento responder da melhor forma possível, beleza?